Nesse vídeo eu vou falar sobre as grandes navegações ou era dos descobrimentos. Esse período vai do século XV ao XVI e na Europa é marcado pela crise do feudalismo, surgimento do pré-capitalismo. Portugal se torna o primeiro país da Europa a ter um país sim, um governo centralizado. Vamos também falar aqui que em 1453 temos aí a tomada de Constantinopla pelo Império Turco Otomano. Temos também com a tomada aí de Constantinopla, né? Essa rota aí é bloqueada e os europeus vão ser obrigados a contornar para chegar às Índias, né? Porque eles queriam ter o monopólio das especiarias. Portugal vai ser um. Esse ano, em 1453, temos o fim da Guerra dos 100 Anos. Também podemos dizer que em 1492 vamos ter a unificação da Espanha. Os reis católicos se casam, né, de Aragão e Castela. A Isabel e o Fernando, né, vão se casar. E podemos dizer também que vai ter esse sistema aí do pré-capitalismo, só vai consolidar, né, pela evolução industrial, né? O Granada é o último bastião dos mouros, né, os sarracenos, né, da Guerra de Reconquista, que levou 700 anos. E depois de que 6 ou 7 anos o Cristóvão Colombo conseguiu lá, o italiano, né, tentou angariar com um rei financiasse a viagem para chegar às Índias, só que ele acabou chegando nas Américas em 12 de outubro de 1492 e chamou os nativos de índios, né? Porque em espanhol indiano era índio, né? Achou que estava nas Índias. Ele... que mais? Ele chegou depois, podemos dizer que em 1493 temos o Tratado da Bula Intercoetera, né? Naquela época, provavelmente que na Itália nem sequer existia, né? Na Idade Média, o sistema feudalista, foi por toda a Europa, né? O sistema feudal, né? Com os feudos, o senhor lá, o sistema de vassalagem, aquele sistema lá, aquele negócio vertical, horizontal, né? O do rei, do soberano, né? Uns rezavam, outros lutavam. Então, na Itália foi diferente. Foram repúblicas, então vai ter o domínio comercial aí no Mediterrâneo das repúblicas de Veneza e Gênova. Podemos dizer que 13 caravelas
depois que esses tratados, né, porque esse tratado aí da bula intercoétera diz aqui as 100 léguas das Ilhas Canárias, todas a oeste, pertenciam a Portugal e o resto era da Espanha. Eram superpotências, como hoje tem que é os Estados Unidos e a Rússia. Então, naquela época era Espanha e Portugal, né? Em 1415 também temos a conquista de Ceuta. Henrique, o navegador, vai criar escolas de Sagres, né? O promontório de Sagres lá em Portugal. Lá tem a dinastia de Avis em 1383, lá vai em 1139, com a ajuda dos templários, os portugueses vão conseguir sua independência, né? E eles vão chegar com 13 caravelas, né? 22 meses. Caravela daquele navio, acho que é 350 toneladas. E o outro era... Não, na hora 250 toneladas. E acho que a caravela era só até 50 toneladas, né? Tinha aquela vela quadrada, triangular, né? Que eles pegaram dos mouros. Aqui podemos... Essa foi que acho que 1418, se não me engano. Em 1498. Os portugueses chegam em Goa, né, na Índia. Ou seja, 2 anos. Eles chegaram mesmo na Índia. Vasco da Gama, né, chegou em 1498 na Índia. E na verdade, em 1494 os portugueses fazem o Tratado de Tordesilhas, né? Porque eles não ficaram contentes com essa bula intercoétera no Papado de Avignon. Não existia o Vaticano naquela época, né? A Itália não existia como país, então era na França, né? Na cidade de Avignon. Então eles fazem de novo, em 1494, a 370 léguas das Ilhas lá Canárias, era de Portugal, e o resto era da Espanha. Em 1500, né, um Pedro Álvares Cabral com uma esquadra de 13 embarcações saem lá do Tejo e vão para o Brasil, né? Eles chamam de que no começo não é Brasil, claro, né? Eles chamavam de Pindorama ou Pindoretama, terra das palmeiras. Eles geralmente levavam bolacha, né, seca, né, 600 gramas, 1 litro e meio acho que de água, e vinha para cada marinheiro. Eles não comiam bem, né, eles não levavam frutas, então acabavam morrendo ficavam desidratados, pegavam aquele problema do escorbuto, né, falta de vitamina C. Você vê aqui a falta de vitamina que acontece, né, é importante pro ser humano, né, e eles chegariam, né, ficaram 10 dias inicialmente aqui, se chama terra de Veracruz no começo, né, o Pedro Álvares Cabral faz a primeira carta, né, como documento que se tem, né, no Brasil, né, que ele faz a Dom João III, né, descreve os primeiros 10 dias do Brasil, né, entre os nativos e os portugueses, né, contando a história lá, das aldeias, viviam minhocas, que eles plantavam mandioca, que eles andavam nus, que eles encontraram eles com arco e flecha lá, né? Esses os primeiros contatos, né, entre os índios e os
e os portugueses. Eles eram. Era um ponto porque eles queriam ouro, os portugueses não chegaram aqui ouro e prata, só que eles não encontraram, os espanhóis chegaram. Né, eu já fiz um vídeo falando que na verdade foram os portugueses que chegaram no Império Inca primeiro que os espanhóis. Mas eles não conseguiram conquistar o Império Inca. E também lá tá Vicente Pizón, né? Os Pizón foram, ou seja, os espanhóis chegaram. Até um espanhol chamado Diogo Gillespie que chegou lá, que viu terra à vista. Então, os espanhóis chegaram primeiro no Brasil, mas quem tomou posse mesmo foram os portugueses por causa de Tordesilhas, né? Porque eles não podiam tomar posse, os espanhóis, são os portugueses, né? Tiveram aqui tomar posse. O Aleixo Garcia, ele quase chegou lá, chegou a Cusco, né? Ele teve várias percalços. Já fiz um vídeo, né? Deixar depois na descrição. O Aleixo Garcia foi o português que quase chegou lá, ficou preso em Santa Catarina alguns dias, mas quase que chegou, né? A Cusco. Nessa história, vamos contar, tem a história lá que ele atravessou lá o Peabiru lá. E uma coisa interessante contar é que os índios chamavam, porque no português de 1500 Pedro era pero, né? Então os índios viam muito pero, chamavam os portugueses de Peró. Aí tinha uma entidade lá mítica entre os Pilambás, né? Os índios aqui chamavam os franceses de Maíra e os espanhóis de Cassiano, né? Então Cassiano, Peró e Maíra. Eles no Brasil, esse período era conhecido como de 1500 a 1530, né? Período pré-colonial. Os portugueses vão tentar, como não acham ouro, né? Vão tentar só ficar mesmo com o comércio lá do pau-brasil. O Fernando de Noronha, na verdade eu já fiz um vídeo, né? Eu deixar, o nome dele é Fernando de Noronha, né? Depois se mudaram para Fernando de Noronha, né? Por causa de uma localidade, uma cidade portuguesa chamada Noronha, que ele nasceu. E ele era judeu, e olha só, ele ficou acho que 12 anos com a concessão de vender o pau-brasil, né? Ou seja, é engraçado, né? Porque o cara é judeu e conseguiu isso, né? E o que podemos dizer também é que, assim como os portugueses, né, chegaram aqui para conquistar, né, entre aspas, o Brasil, né? Na antiguidade, no Velho Mundo, teve lá o caso da Guerras Lusitanas, em que o principal líder foi o Viriato, né, um pastor, durou 16 anos, né? Então Roma, né, os antigos latinos, né, os romanos, também conquistaram os lusitanos, né? Eles viviam em castros, né? Assim, em aldeias fortificadas com casas de pedra e palha. E aí durou 16 anos, né? Teve várias batalhas. Teve uma batalha na floresta que o cara, ele fazia guerra de guerrilha, né? Aquelas táticas de guerrilhas de emboscar o inimigo e matar. Mas até que ele foi morto, né? A guerra durou de 155 a.C. a 139 a.C. e ele foi morto à noite lá pelos seus soldados, subornados, né, pelos romanos. E teve o caso da Espanha, né, ou Espanha, os hispânicos, não são os latino-americanos. Os hispânicos, quando eu falo, são aqueles caras que usavam aquela túnica branca, aquela armadura de bronze, né, no peito, lá o elmo, a falcata, que era uma arma que foi inspirada no corpus grego, entre outras, né? Ou seja, ele usava a caetra, né? Esses são os hispânicos, nativos da Espanha, né? Também viviam nesses castros, né? Tinham
vários povos nativos lá da Espanha, né? Também se levou, acho que levou uns 200 anos para se conquistar a Espanha, os romanos, né? Desde a época lá do Aníbal, as guerras púnicas, né? Até a Guerra Cantábrica de 29 a.C., né? Foi uma longa guerra, né? Bastante tempo, né? Para se conquistar. Era gente feroz. E voltando ao assunto, né? Temos também falando, dos franceses também, né? Que tinham a Gália, né? Que era a região aí da atual França, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, norte da Itália, era Bélgica, né? Várias regiões aí na Suíça, né? Era uma região bem vasta, né? Então, e os franceses também eram celtas, né? Engraçado que os suíços, né? Quando você fala, para se referir a um povo celta, que se utiliza o nome para se referir a eles, né? Ou seja, os helvécios, né? Quem eram os helvécios? Eram celtas que viviam no hoje atual Suíça, né? Ou seja, você pesquisar na internet, é a República Helvética, né? E eles também foram conquistados, né? Nas guerras gálicas, né? Tem até como livro Comentários de Belo Galo, né? Comentários sobre as guerras gálicas, que eu já fiz um vídeo aqui sobre esse assunto. Então, eles também, né? Teve a Batalha de Alésia lá, o Vercingetorix. Ele foi o líder, né? Depois de uma assembleia lá, eles acabaram lá votando no cara lá. O cara se tornou lá uma espécie de líder, né? O líder lá um rei, né? Dos gauleses desde a época do Breno. Mas ele acabou perdendo na Batalha de Alésia, né? Alésia era uma fortaleza. É uma cidade uma aldeia fortificada, né? Lá dos Avernos. E aí o Júlio César acabou prendendo os caras dentro da cidade fortificada, e ele acabou sendo derrotado em 52 a.C., né? E toda a Gália se tornou uma província romana, e muitos gauleses acabaram se tornando escravos, né? No mercado de escravos lá da Roma Antiga, lá todas as províncias. É engraçado como a história se repete, né? E voltando, né, esse período aí, os índios estavam na Idade da Pedra, com os machadinhos, facas de ferro, espelhos, né? Eles passaram para a idade idade da pedra, para a idade do metal. Então, para eles foram bem revolucionários, mas o objetivo era pegar pau-brasil mesmo, né? Coletar, que era bem valioso na Europa, né? A cor que produzia, né? Depois teve lá os períodos dos governadores, né? Dividido em sesmarias, as capitanias que foram divididas, né? O Brasil. E é isso aí. Gostaram do vídeo? Se gostou, dá um curtir. Se não descurtir, que é muito da história. Curtam, comentem, compartilhem. Um forte abraço e até mais.